que toda a nossa vida seja uma declaração do nosso amor por Ti, Jesus. Nós não queremos viver em vão. Nós não queremos viver de qualquer modo. Queremos viver por Te amar, Jesus. E porque nós fomos encontrados pelo Teu amor. Você pode agradecer nesse momento pelo amor de Deus que te encontrou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Nós só respondemos a isso. Não existe nada que nós podemos entregar a Ele que Ele não tenha entregado a nós primeiro. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. Obrigado por ter nos encontrado, Jesus. Obrigado por nos amar, Pai. Obrigado por acreditar em nós, Senhor. Obrigado por investir, Senhor. Obrigado por pagar o preço para que nós fôssemos livres. Obrigado porque a morte não pôde te deter. Porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou. E vivo está assentado num alto e sublime trono. E tem o governo. Nós estamos debaixo do Teu governo. E que privilégio, Jesus, é pertencer a Ti, Jesus. Que privilégio é poder Te servir. Que privilégio é ser participante daquilo que o Senhor está manifestando. Que privilégio é ter sido encontrado pelo Teu amor. Nós honramos a Tua presença, Pai. E que o Senhor fale hoje, Pai. Continue falando, na verdade. Que o Senhor continue falando conosco de um modo especial e único. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Esses são aqueles que Ele procura. Existem pessoas procurando Deus, mas tem aqueles que Deus procura. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Encontra aqui, Jesus. No Relive. Encontra no Alto. No ID, no Hope, no Em Chamas, em cada discípulo, em cada líder, em cada um que está conosco. Adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, que não perdem a oportunidade de Te adorar, Senhor, de Te engrandecer e de Te buscar. Encontra em nós, encontra nesse lugar adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. O Senhor é o nosso motivo, Jesus. O Senhor é o nosso motivo, Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro do Êxodo, capítulo 3. Você já deu boa noite para a pessoa que está do seu lado? Você já agradeceu pela vida dela? Você falou assim: eu sou grato pela sua vida. Eu sou grato a Deus por esse time de adoração aqui. Obrigado. Vocês são incríveis. Que virada. Glória a Deus. É um privilégio. Deus sempre levanta pessoas para nos abençoar. Amém? Eu sou grato por cada um que Deus colocou do nosso lado. Me sinto tão presenteado. Galera, as inscrições para a nossa conferência estão abertas. Você já pode aproveitar, pegar seu celular, entrar aí no Chrome, no Safari, enfim, já bota aí essenciarlv.com.br e não deixe de fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas, viu? A gente fez o Rocket ano passado, não deu para todo mundo ir.
E eu posso te dizer uma coisa? O tanto de vagas que a gente tem por causa da restrição, se você demorar para fazer, é capaz de você não conseguir vaga. Estou sendo franco com vocês. A gente tem um limite aqui. A última conferência nossa, a gente conseguiu inscrever quase 3.000 pessoas na presencial. Dessa vez, a gente não tem nenhum terço dessas vagas. Só somando as pessoas que frequentam o Relive e Hope em todos os campos, é menos gente do que tem de vaga. Então, não enrola, cara. Não, mais gente e é menos vaga. Beleza? Explicando direitinho. Tem mais gente nos campi frequentando os Relives, somando os campi e Hope, do que as vagas que a gente tem para essa experiência. A gente vai ter 3 experiências: experiência ID, experiência alta, experiência Relive, Hope em chamas aqui. E a gente tem mais gente frequentando os campi do que vaga aberta. Deu para entender isso? Então não enrola, cara. Dá para ser no crédito, no Pix, no boleto, enfim. Faz aí sua inscrição pelo site essenciarlv.com.br. Deu para entender, gente? Não fica de fora não, cara. Com certeza Deus preparou um tempo incrível para nós. Vai ser das 10 da manhã às 10 da noite. A gente vai ter o Alessandro Vilas Boas, a galera da nossa casa, e a gente vai ter a acessibilidade, né? A gente já estou negociando com a Marlete, aproveitando que ela está ali já, porque a gente quer que isso que a gente está fazendo aqui seja acessível para todos, aquilo que Deus tem entregue para nós. Então, tanto presencialmente quanto online, a gente quer estar, né, servindo essa comunidade que a gente ama tanto, beleza? Vai ter pós-culto, tá? Não esqueça disso, não vai embora correndo. E vamos ao texto. Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver o que é isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão que o meu povo tem sofrido no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Galera, mais uma vez a gente tem o Gustavo que fez essa arte aí, gente. Você pode celebrar a Deus. Gustavo Rodrigues. gusrodrigues.rlv, o perfil dele aí. Galera, existe um motivo pelo qual Deus quer se revelar. Deus não quer se revelar simplesmente pelo fato de que a gente vai ter uma boa sensação, que a gente vai se sentir pleno, em paz. Não é sobre isso. Sempre existe uma intenção e um propósito quando Deus se revela. Então, no culto anterior, no culto passado, aqui no Relive, eu falei sobre Jó. E ali a gente vê Deus se revelar a um homem e a história dele ser mudada. E a gente vê alguns, eu não sei você, mas existem pontos onde às vezes eu me identifico com Jó. E a gente vê que Deus traz a resposta e a cura para aquilo que ele estava passando, para todas as dores, para todos os questionamentos, para toda a crise emocional, quando ele se revela.
E quando ele se revela para Jó, ele se torna instrumento também para os seus amigos, para as pessoas que estão perto dele. E eu creio que Deus está levantando pessoas aqui com um testemunho que vai ajudar outras pessoas a serem curadas, para que pessoas sejam restauradas, para que as pessoas entendam que outrora eles interpretaram algo sobre Deus que é equivocado, fora daquilo que Deus tem. Mas eu creio que também, assim como Moisés, Deus tem aqui no nosso meio, no Brasil e no mundo, pessoas que vão ter a revelação de quem Ele é, para levar um povo e uma nação para um novo tempo. Porque aqui Deus não se revela para Moisés só para deixar ele impressionado, porque ele ficou impressionado. Você viu que ele ficou impressionado? A sarça não está se consumindo. Ele ficou impressionado. E a ideia não é só deixar as pessoas impressionadas. A ideia é de que Deus se revela para entregar para nós uma missão. Deus entregou uma missão para você e é Ele que garante essa missão. Deus está querendo se revelar para nós, para que a gente leve o nosso povo para um novo tempo, para que a gente leve a nossa nação para um novo tempo. Então, quando nós olhamos para toda a história, nós temos vários padrões e paralelos. Em toda a história do mundo, eu posso dizer isso como historiador. Sempre tem algum fato acontecendo que tem algum paralelo. Não é idêntico, porque a gente está num tempo distinto, com pessoas distintas, mas você vê que tem coisas muito parecidas em vários contextos históricos. Então, se você acredita que existe acaso, você escolheu a passividade por uma ótica que beira o ceticismo e não a fé. Dizer que tudo acontece por acaso é como se você estivesse dizendo que não existe nenhuma influência no mundo. Mas existe uma influência nesse mundo. E existe uma voz tentando chamar as pessoas para um lugar que não é o lugar que Deus as chamou para estar. Mas nós, como o povo de Deus, somos chamados a buscar a revelação dEle para colocar o mundo no rumo certo. Para colocar a história dentro dos padrões e daquilo que Deus nos permitiu e quer manifestar. Você crê nisso? Então, nós vemos coisas iguais, com contextos diferentes, quando nós olhamos para o texto de Êxodo, no capítulo 1, olha só o que diz. Abre aí seu aplicativo, abre sua Bíblia, você vai precisar ver isso. Êxodo capítulo 1, versos 7 e 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: os israelitas, porém, eram férteis, e eles proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, o homem que outrora administrou para que o Egito não sucumbisse à fome, e para que o Egito abençoasse outro povo. Agora sobe um homem que não conhecia a história, e começa a perseguir o povo que tinha abençoado ele. E como professor de história, a galera me pergunta: cara, por que eu tenho que estudar história? Porque às vezes a gente está lutando contra inimigos que não são nossos inimigos, mas são ideias e valores e princípios que fizeram a gente chegar até aqui. Pessoas lutando contra a fé, contra os princípios, contra a família, sendo que se não fosse o estabelecimento dessas estruturas, nós não teríamos chegado até aqui. Modelos. E eles parecem ter tido a última ideia, eles não observam que se nós avançamos e nos desenvolvemos, é por causa de princípios como esses. Então, um faraó se levanta e começa a lutar contra aqueles que fizeram ele sobreviver, aqueles que deram a estrutura para que ele chegasse à existência. E é interessante quando nós olhamos para o texto que eu citei do capítulo 3, o povo clamou. E Deus, ele não se manifesta simplesmente para o povo, ele se manifesta para um homem para ser resposta daquela oração. Eu estou aqui diante de homens e mulheres que são a resposta de oração para pessoas nesse tempo. E não só são resposta de oração de gente que sabe que está orando. Cada pessoa em depressão, em crise de ansiedade, na dor, na amargura, pensando no suicídio, ela tem clamado a Deus por uma resposta que o humanismo não pode dar,
que o dinheiro não pode dar, que as drogas não podem dar, que os relacionamentos não podem dar, porque eles precisam da revelação de quem Deus é, e nós somos chamados a revelar a Deus nesse tempo. Eles estão clamando e eles nem sabem. Eles estão orando e nem sabem. E o capítulo 1 continua a partir do verso 11, dizendo: estabeleceram, pois, chefes de trabalho forçado para oprimir as tarefas, com tarefas pesadas. E os israelitas começaram a construir, para oprimir para construir os celeiros. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Sabe, parece que quanto mais perseguem a gente, mais cristão brota, bicho. Já percebeu isso? Em toda a história foi assim. Foi assim com o Império Romano, foi assim depois do ceticismo, do racionalismo. Persegue, mas os cristãos são pior que coronavírus, meu irmão. Se multiplicavam. E o povo olha hoje para as pirâmides do Egito e pergunta: quem construiu isso? Os ETs. Aí o povo de Israel lá construindo assim, tipo, olha, cara, olha a gente aqui. Então, no verso 15, o rei do Egito ordenou às parteiras que matassem todas as crianças do sexo masculino. A pergunta é: se hoje algum governo se levantasse com uma política de saúde pública, dizendo que mataria todas as crianças do sexo masculino, quem aceitaria? Alguém aceitaria? Quem aceitaria, como lá no passado, alguém entregar o próprio filho, entregar crianças para uma entidade como Moloque, porque eram sacrificadas crianças a Moloque? Seria aceito isso hoje? Moralmente, impossível. Mas existem pessoas hoje apoiando o aborto e ainda se dizendo cristãos. Existem hoje pessoas apoiando, pessoas que estão desconstruindo os valores nas redes sociais, na mídia, fazendo com que uma geração se perca. Acha que o certo é não ter fé, achar que é superior ao ceticismo. Não, eu sou um ser superior porque eu não tenho crença. Então, uma das nossas garotas, né, das nossas meninas aqui do Relieve, que está grávida, ela perguntou: pastor, parece que está tendo um surto de gravidez. Eu nunca vi tanta gente grávida. Parece que está dando na água esse negócio. Eu sei que não é. E ela me perguntou: pastor, por quê? Deus sempre teve uma preocupação com a próxima geração. E toda vez que existe algo poderoso para se manifestar em uma geração, existe uma perseguição contra ela. Entenda, esse faraó aqui viu uma circunstância e começou a perseguir uma geração que estava se levantando. Essa geração que estava sendo perseguida era de onde se levantaria um libertador. O inimigo já tinha lido, gente. Você já viu uma coisa tão... Você já viu tanto aquilo se repetir que você sabe o que vai acontecer na próxima fase? Já viu isso? Já aconteceu na sua vida? Coisas que já aconteceram assim, você fala: cara, eu sei o que vai acontecer. Por quê? Porque isso mais isso é igual aquilo. Tipo as meninas que começam a namorar o cara que traiu todas as meninas. Ah não, comigo vai ser diferente. Vai lá. Você não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, cara. Não, vou namorar com fulaninho porque ele vai se converter. Não é evangélico não, mas vai se converter. Não existe namoro evangelístico, beleza? Eu sei porque isso é comprovado cientificamente por mim mesmo. Minha mãe ficou 40 anos casada com meu pai. Você sabe quando ele se converteu? No leito de morte. Tem exceção? Tem. Você quer tentar a exceção? Vai lá, campeão. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, que se envolveram com pessoas, entraram em julgo desigual. Meu filho,
esperou que ia mudar, ele falou, agora com o ato consumado, filho, agora que eu não vou mesmo. Não se iluda. Pastor, você é religioso? Sou. Se isso é ser religioso, eu sou. Pastor, você é bitolado? Olha para mim e vê o tanto que eu sou bitolado, fanático e religioso. Beleza? E para mim isso é elogio. Nem ligo. Então não tem como ter resultado diferente. Quando Jesus nasceu, houve uma perseguição também, porque o Salvador estava se manifestando. E como eu falei, é hora de repensar o que é um ministério de jovens. Outrora, o ministério de jovens era um lugar onde a galera tinha um entretenimento. Quase uma baladinha para competir com a balada lá de fora. Mas a verdade é que o ministério de jovens é um ministério preocupado com a próxima geração. Preocupado em discipular a próxima geração. E não deixar que a próxima geração se perca. E sabe, diz que nasceu de uma mulher da tribo de Levi, um garoto, Êxodo 2, capítulo, verso 1 e 2. E a Bíblia diz que a mãe viu e falou o seguinte, vendo que era bonito, escondeu por 3 meses. Tem gente aqui que não teria escapado. Porque diz que viu que era bonito. Levando em conta que é a mãe, né? Mãe acha bonito, né? Cara de joelho, tipo. É cara de quem? Do meu joelho. Dá nem para ver, né? A mãe, vendo que era bonito, guardou o menino. Mas ela não conseguia esconder. E olha que top, ela colocou o menino no rio. E botou a irmã para ver. Chegando, a filha do faraó viu, pediu para retirar e tinha um bebê lá dentro. E a irmã intervém, ei, se você quiser tem uma mulher ali que pode cuidar dele. Olha que louco. Aí dá para essa mulher a oportunidade de conviver com o filho agora sem risco. Não precisa esconder. E ainda dá dinheiro para ela. Ainda dá dinheiro para ela. Porque quando existe um propósito de Deus, é Deus que garante o recurso também. É Deus que garante. E a despeito do inimigo ter se levantado, o plano dele não triunfou. E eu estou aqui para te dizer que, de novo, o plano dele não vai triunfar. Deus vai guardar cada um dos que são chamados para transformar esse mundo. Deus vai levantar homens e mulheres para instruir essa geração. E eu creio que eles estão aqui. E a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 2, que certo dia, Moisés já adulto, isso é no verso 11 e 12, ele foi para o lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, ele foi criado como egípcio, ele foi educado como egípcio, ele se vestia como egípcio, mas um dia ele resolveu visitar os seus irmãos, e ele viu os egípcios indo contra eles, contra o povo hebreu, e sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés matou o tal do egípcio que estava oprimindo. Esse é gente boa e foi chamado de o mais manso. Esse é o manso, irmão. Aí o povo diz que eu sou nervoso. Não matei ninguém ainda. Ainda. Espero continuar assim. Não estou a fim de ir para a guerra, né? Então, correu, olha o que diz. Ele correu e ele olhou para os lados para ver se ninguém estava vendo. Enterrou na areia. E depois a Bíblia diz que ele foi tentar conversar com 2 irmãos, pessoas hebreias como ele. E ele falou, você vai fazer com a gente o que você fez com aquele egípcio? The house is down, viu? A casa caiu, para você que não entendeu. Gastei meu inglês. Ele tentou cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. Ele nasceu para ser um libertador. Ele nasceu para fazer com que o povo egípcio entendia que tinha um Deus que protegia. Mas ele tentou fazer na força do braço dele. Ele tentou fazer no entendimento dele, não na dependência de Deus. Ele tentou cumprir o propósito carnalmente. E quem nunca? Quem nunca, cara? E a Bíblia diz que ele fugiu depois disso.
Moisés era egípcio demais para ser um hebreu, e era hebreu demais para ser um egípcio. Imagina a crise de identidade desse cara. Instruído na cultura egípcia, crescendo no palácio com o melhor. E a Bíblia diz que ele decidiu ir lá ver o povo. Ele fala: não, não aceito que eles passem por isso. E ele foge. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos quando fugiu. E esse encontro de Moisés com a sarça, e ali Deus se manifestando para ele, ele tinha 80. Aí chega o cidadão com 20 e pouco falando: pastor, é tarde demais para mim. Como é que fica a minha cara, você acha, quando chega alguém e fala: pastor, tá tarde demais? O cara com 80, gente. Abraão com 75. E o cidadão com 20 e pouco: aí tá tarde demais para mim. Com 30 e pouco: acabou para mim. 40, morri. Sai! Doidinho. 40 anos, ele fugiu. E sabe o que eu aprendo com esse texto? Você pode fugir do propósito, mas você vai precisar voltar para ele. Ele fugiu por causa de um problema. Sabe igual o quê? Pessoas que saem da igreja por causa de fofoca. Pessoas que saem da igreja por um problema com uma liderança. Pessoas que saem da igreja porque discorda de algum ponto teológico, exegético, bíblico, ou de ação e comportamento. Sabe o que vai acontecer? Você vai para outra igreja e vai encontrar problema igual ou pior. E sabe onde está o ponto de crescimento? É quando ao invés de você fugir, você fala: cara, eu vi isso aqui e eu vou corrigir. Eu vi isso aqui e eu me posiciono para ser resposta para transformar essa realidade. Você entende o que eu estou te falando? Porque é o que acontece. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entra lá, porque você não é perfeito. Você vai estragar ela. Se você vê um problema na igreja, bem-vindo, eu vejo vários. Se você vê um problema em mim como pastor, converse comigo que eu falo outro bem piores. Porque eu me conheço melhor do que você. Inclusive o que eu penso, que às vezes não tem nem coragem de falar. Porque não compensa sair de um lugar que Deus te trouxe, quando você deveria ser resposta para transformar essa realidade, para corrigir a rota. Você entende o que eu estou te falando? E a verdade, se você for para qualquer lugar, você vai encontrar o mesmo problema, até que você se coloque como resposta para isso. E o ponto de crescimento está em você permanecer e transformar a realidade. Então, quando nós olhamos para aquele primeiro texto citado, é Deus falando: ei, Moisés, não adiantou fugir, você vai ter que voltar lá e libertar o povo. Só que agora você não vai libertar na tua força. Tu se achava, brother. Você não acha que ele se achava quando ele fez isso? Orgulho, forte, poderoso, querendo fazer na força do braço. E é interessante que quando Deus chama uma pessoa, geralmente ele não chama a gente de estar de braço cruzado. Você viu o que falou no texto? Moisés estava cuidando do rebanho do sogro dele. Ai, Deus me chamou para o ministério, eu vou ficar aqui só em casa, deitado e orando. Nunca vi Deus chamar alguém para um propósito grande que está fazendo isso. Pode ser até depois, mas antes, filho. Olha para Eliseu, estava cuidando da roça, botou fogo em tudo e foi. Foi ou não foi? Pedro pescando, João pescando, Levi fazendo porcaria, cobrando imposto em favor de Roma, publicano. Deus não chama a gente que está de braço cruzado, gente. E olha a mudança que esse homem teve. Agora ele está com 80 anos. E a Bíblia diz o seguinte: que Deus chamou a Moisés e falou: ó, olha o que a gente viu no primeiro texto. O meu povo, ele fala isso: o meu povo está clamando. E como resposta eu escolhi você para transformar essa realidade. Para ser usado por mim, para levar o meu povo para um novo tempo. E Deus está falando para você nessa noite: existe um clamor de pessoas, cujo qual você é resposta, cujo Deus quer se revelar para você, para que você se torne a resposta de oração para cada uma dessas pessoas. Não é só para você chapar e ficar doidão, que é muito massa.
se arrepiar, babar no chão. Não! É para que outras pessoas sejam encontradas. É para que outras pessoas sejam libertas. É para que você conduza um povo para um novo tempo. E olha o que Moisés responde quando Deus fala assim: cara, eu chamei você. Você é quem eu levantei para ser resposta para esse clamor de um povo que está sendo oprimido. Quantos veem um povo que está sendo oprimido nesses tempos? Só eu? Nós somos resposta para esse tempo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Você é aquele que outrora achou que era muito doido e matou um cara. Mas agora você se tornou humilde, quer dizer que não, eu te falei e você não vai cumprir? Quem sou eu para me apresentar para aquele faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Você já se perguntou? Deus colocou um sonho no seu coração, uma inquietação. E você fala assim: quem sou eu para acabar com a pobreza? Quem sou eu para cuidar desses que estão perdidos? Quem sou eu para pastorear alguém? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu para anunciar a palavra? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para ensinar? Ei, você é alguém chamado por Deus, e aquele que Deus chama, Ele capacita. E a gente se coloca no lugar de Deus, na verdade no lugar de Moisés. Quem sou eu, Deus? Sabe, o Senhor me deu uma visão grande demais, eu não consigo. E Deus responde, olha a resposta de Deus. Deus afirmou: eu estarei com você. A resposta de Deus é: eu estarei com você. Quem sou eu? Eu estarei com você. Não é sobre a sua força, não é sobre a sua capacidade, não é sobre o seu talento, não é sobre o seu dom, mas é porque Deus é conosco. E Deus fala assim: ó, esta é a prova de que eu sou contigo, e eu que te envio para tirar o povo. Eles vão prestar culto a mim neste monte. E Moisés, ele continua tentando convencer a Deus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, o que eu lhes direi? Você quer entender um pouco mais de nome? O Wallace pregou sobre isso aqui. Porque existiam vários deuses. Qual deles você é? O que eu vou fazer? Cara, eles não vão acreditar em mim. Como assim eu vou ser pastor? Quem que vai acreditar em mim, cara? Como eu sou líder? Quem que vai acreditar em mim? Como assim eu tenho uma resposta para que as pessoas saiam da rua? Quem vai acreditar em mim, cara? Quem vai junto comigo? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isso é o que você dirá aos israelitas. Ajudou muito, né? Deus falou: eu sou o que sou. Deus tem todo o poder. Ele criou todas as coisas. Ele não falou eu tenho, ele falou eu sou. Porque o seu poder não está naquilo que você tem, e nem naquilo que você faz, mas em quem você é de verdade. Eu sou o que sou. Pessoas que sabem quem elas são se tornam poderosas. Pessoas que sabem quem elas são, elas não entram na agenda dos outros só para agradar as pessoas. Toda vez que um líder se torna uma resposta ao desejo do povo, a gente tem um problema. Não que não deva levar em consideração o que as pessoas pensam, mas fazer para agradar pessoas, simplesmente, sim, nós queremos agradar a Deus, mas nós queremos servir as pessoas. E se eu falar algo alinhado com Deus, que te afronta, meus pêsames, eu continuo com Deus.
eu sou o que sou. Então quando a gente perguntar assim, quando alguém perguntar para você assim, você se acha? Você vai falar o quê? Eu sou. Como assim? Uai, meu pai disse que ele é. Eu sou o que sou, então eu também sou. Não é? Você se acha? Não, eu fui encontrado. Eu fui achado. Diga aos israelitas que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus geracional, que enviou você, e esse será o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado. E por que Moisés foi chamado? Deus diz que prometeu, no verso 17 do capítulo 3, prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, para a terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com eles até o rei do Egito e dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir na caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Eu sei que o rei do Egito não deixará vocês saírem, a não ser que uma poderosa mão o force. Olha só, Deus manda ele ir e já avisa, ele não vai deixar vocês ir. Você iria se Deus falasse que não ia acontecer? Ele não vai deixar vocês irem, mas você vai lá e vai falar. Você iria? Porque a gente fica muito preocupado com o fim, e a gente não curte o processo. Esses dias eu estava lá andando no lugar que eu nasci. Fui lá no hospital. Minha mãe tem vergonha de eu ter nascido na Ceilândia. Ela: meu filho, você fala isso para as pessoas não, que elas vão pensar de você que eu sou assaltante. Cadê? Até parece que todo ceilandense é assim. E aí eu passei na rua, né, onde, né, eu cresci, na escola que eu dei aula primeiro, na igreja onde eu me converti. Eu lembrei da calçada onde eu não tinha ministério, não pegava no microfone, não tinha oportunidade de orar, mas eu lembrei de cada momento alegre, cara, cada sonho que Deus me deu naquele lugar, cada sorriso que Ele me deu no processo. E sabe, às vezes a gente chega num lugar onde Deus nos prometeu estar, e a gente se encontra triste, e a gente descobre que a gente era tão feliz antes e não sabia, e a gente era tão feliz construindo, cara, e chega num lugar e a gente fala: mas para que eu estou aqui? O importante não é o fim, o importante é a jornada com Ele. O importante é a dependência, porque em cada obediência de Moisés, Deus estava levando ele para um novo nível. Em cada momento que eu obedeço a Deus, até às vezes não tendo a resposta que eu espero, eu estou crescendo, cara. Eu estou crescendo em confiança. Eu estou crescendo em obediência, em fidelidade. E isso me coloca no lugar onde você foi fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar. Fiel, cara. Quando tem que pregar para 3 pessoas, como se estivesse pregando para 100, 200, 300. Pregar para 300 como se estivesse pregando para 3.000. Pregar para o espelho, cara. Preparar um sermão sem nunca pregar ele. E falar: caramba, top. Nem parece que fui eu que escrevi isso. E na hora que você prega e fala: realmente, eu acho que eu não escrevi mesmo. Moisés começa a dar desculpa, tipo: o problema não sou eu, pô, eu até acredito em você. O problema são eles. Olha o que diz Êxodo capítulo 4, 1-3. Respondeu Moisés: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara. Vai, coloca ela aí. Bum, transformou uma serpente. Você lê isso, você não fica meio doido, não? Pega aí esse cabo de vassoura aí, que hoje seria assim, a gente não tem cajado, né? Tá lá limpando a casa,
Porque em cada 10 minutos um homem é oprimido pela sua esposa. Limpando. Lá no banheiro. Oxi, Deus está aqui nesse rolê. Falou do vaso assim. Que é isso na sua mão? É o rodo. Joga no chão. Eita, moleque, virou a cobra. Pode ser o pedestal também. No caso do José, que ainda não é casado, em breve será oprimido pela Joy. Não, é brincadeira. Só que não. Ele está dizendo o quê? Cara, não sou eu. Ele, cara, eu vou fazer coisas que você não imagina. Coisas improváveis. Diz, porém, Moisés, o Senhor nunca... Senhor, olha aí, nunca tive facilidade de falar. Nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Quantos aqui acreditam que não consegue pregar? Tem alguém aqui? Só eu? Até hoje eu duvido, gente, que eu vou conseguir pregar. Até hoje. Se Deus não apareceu, lascou, filho. Ferrou. Eu não sei falar bem. Gente, eu lembro que uma vez aqui, falaram que ia ter, levantar um pastor, que era tipo assim, para ir nos funeral, para ir na casa da galera. Entendeu? Tipo assim, esse que vai fazer o trabalho sujo. E aí falou assim, esse cara não vai nem precisar subir no púlpito. Um dos pastores contou isso para mim. Aí eu falei, oxe, acho que sou eu. É uma boa. Legal, eu acho que eu não sei pregar. Top. Pastorzão, se quiser, é nóis. Porque as pessoas que acreditam que não vão dar conta sozinhas são aquelas que dependem completamente de Deus. Esses que se acham demais, cara, geralmente são os que param na mediocridade. Ou num ponto intermediário aí de influência. Porque aqueles que avançam em Deus são aqueles que são dependentes dele. São aqueles que dizem, ei Deus, se você não aparecer, acabou. Se o Senhor não falar, já era. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. It's not about you. It's about Jesus, bro. Come on. Sempre foi sobre Ele. E novamente Ele tenta fugir, Moisés. Ah, Senhor. Ele diz no verso 13 do capítulo 4. Envia outra pessoa. Quando o bispo me chamou para estar aqui no Relive, velho, eu não queria, velho. Estava feliz, escondido lá atrás das malhadas no Recanto da Zema. Estava bom demais, mano. Sabe quem estava aqui, gente? Dito Rodrigues, o cara que me discipulou, que me treinou. Ivan Júnior, que o pai dele chama Sebastião. Achou o Júnior bonito. O pastor insano. Eu olhava para os dois assim e falava, gente, como eu, cara. Como eu. Aí o bispo JB chega em mim e fala assim, Vini, eu senti que você vai levar a juventude para um novo nível, brother. Aí eu falei, mano, piorou, né? Eu olho pro Dito, pro Ivan, agora o bispo fala que eu vou levar para um novo nível. Isso, essa palavra não é de Deus, não. Eu? Você tá doido, velho. Porque nunca foi sobre a minha capacidade, mas foi sobre dependência. E sempre foi Deus, ou você aparece ou... E todo mundo sabe que eu arrumei treta para tudo que é lado quando eu cheguei. Ô treta, misericórdia da minha vida. Você já se viu no lugar de Moisés? Envia outro. Para que você me dê essa inquietação? Envia outro. Coloca outro para liderar. Coloca outro para cuidar. Coloca outro para empreender. Coloca outro. Mas aí Deus perde a paciência. Ele diz, olha o que Deus diz,
Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: meu Deus, Deus irado, você tem um irmão miserável, Arão levita, e eu sei que ele fala bem, e ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Porque Deus, ele não te manda sozinho, ele sempre vai colocar alguém do seu lado, cara. Deus nunca manda ninguém sozinho, cara. Ele sempre vai colocar alguém para dar suporte. E olha que interessante. Ele vai até o sogro dele para dizer que vai para a terra do Egito. E olha como que ele diz. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes que ainda vivem. Jetro respondeu: vai em paz. Cadê todo esse diálogo que ele teve com Deus? Já pensou se ele chegasse: sogrão, mano, tinha uma sarça ali pegando fogo, velho, e ela não consumia. E mano, começou a falar comigo, velho, e falou que eu ia voltar lá para o Egito, ia libertar o meu povo da tirania dos egípcios. O que o Jetro ia dizer? Fumou um, hein? Que bagulho é esse, velho? Saiu para cuidar das minhas ovelhas e foi curtir. Será que ele não seria dissuadido, cara? Será que ele não dizia que Moisés está viajando, cara? Foi o sol que queimou na sua cabeça. Ele só diz o necessário. E sabe, às vezes a gente quer pagar de super sincero. A gente quer abrir o coração pra gente que não devia, cara. Onde você devia só falar o básico: ó, tem que ir ali e ponto. Deus tinha falado que ele ia encontrar o irmão dele. Tinha ou não tinha? Vou encontrar meus parentes. Era mentira? Não. Por quê? Não saia aí, cara, abrindo seu coração e seus sonhos, e os sonhos que Deus deu para você, para qualquer um. Fale com gente que vai acreditar junto com você. Porque a Bíblia diz que ele vai encontrar o irmão dele, e o irmão dele acredita. Ele vai até as autoridades de Israel e elas acreditam. Conte para pessoas que vão se colocar ombro a ombro contigo. Tudo aconteceu conforme o falado. Moisés e Arão se reuniram com os israelitas. E a Bíblia diz que quando o povo soube, capítulo 4, 29 a 31 verso, o povo adorou ao Senhor e se curvou diante dele. Sabe qual é o problema, gente? Não acaba aí. Porque se você conhece a história, você sabe que lá na frente, esse mesmo povo falou que a gente quer voltar para o Egito. Você está atrapalhando o rolê. Porque no capítulo 5, o faraó, ele aumenta a opressão sobre o povo. Para que tu falou isso, cara? Para que você foi falar com o faraó? Para que você foi falar com o seu chefe? Para que você foi falar com o nosso pai? Para que você foi falar com o seu líder? Parece que as coisas pioraram. Mas é interessante, porque muitas vezes, no início do processo da transformação e da manifestação da verdade, parece que a gente entra num lugar que parece que as coisas ficaram mais difíceis. Você já teve que arrumar a sua casa? Tipo assim, da bagunça que você fez? Tem hora que você começa a organizar, você fala assim: mano, parece que piorou. Já rolou com você? E reforma, velho. Já viu reforma, velho? Você fala: cara, não estou gostando muito dessa casa não, mano, do jeito que tá. Vamos reformar? Quando os caras quebram tudo. Aí você fala: gente, isso não vai ficar pronto nunca. Piorei o rolê. E quando fica pronto? Deu bom. Quando você arruma a casa, chega a dar um negócio assim, não dá? Uma satisfação, né? Dá um... Cara, você vê o quanto que a gente precisa de ambiente organizado, beleza. E beleza eu não digo padrão de beleza estético que a TV coloca, é algo organizado, harmonizado. Não é verdade? É bom ou não é? Agora tem gente processando concurso de beleza porque usou o padrão de beleza para escolher a candidata. Vocês viram isso lá na França? Misericórdia, gente. E olha só, o faraó levantou uma opressão, piorou o jugo sobre o povo. E aí Moisés, gente, vê se você teria coragem de falar que nem Moisés falou com Deus aqui.
Êxodo capítulo 5, versos 22 e 23. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse teu povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste teu povo. Tu tem coragem de orar assim? Tu tem? A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como se falava com um amigo, cara. Aí eu falo com profetas em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo como um amigo que olha no olho, cara. Não adianta você fingir, cara. Você viu em Jó, na pregação passada, que ele não ficou disfarçando as coisas. E aqui Moisés de novo. Não é porque você vai sair falando para todo mundo que você está pensando. Ele não está falando para Arão. Ele não está falando para o povo de Israel. Ele está falando com Deus. Diante de Deus, você pode ser franco e verdadeiro e honesto, sem medo. E ele não vai falar: sai daqui, miserável. Ele vai falar: ei, eu estou aqui. E olha a diferença, em Jó, Deus não responde nada, cara. Ele só se revela. Mas aqui ele está conversando, cara. Então o Senhor disse a Moisés, Êxodo 6, agora você verá o que eu farei ao faraó, com a minha mão poderosa. Ele os deixará ir, ele os expulsará do seu país, porque eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, e eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão, com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e eu serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho pesado dos egípcios. E sabe o que Moisés faz? Ele começa a dar desculpa de novo. Você se cansou de Moisés? Ou não? Porque eu estou cansado de falar das desculpas dele aqui. Eu já queria até parar de pregar aqui, mas o bicho deu tanta desculpa que eu tenho mais texto de desculpa dele aqui. Olha, ele disse, mais desculpa dele: vai dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do Egito. Moisés disse, porém, na presença do Senhor: se os israelitas não me derem ouvidos, eles me ouvirão. Se eles não me ouvem, será que faraó vai me ouvir? Ainda mais que não tenho facilidade de falar. De novo, velho. De novo. E Deus responde: eu sou o Senhor, diga a faraó, o rei do Egito, tudo que eu disser a você, Moisés. Porém perguntou ao Senhor: como o faraó não me dará ouvidos, se não tenho facilidade de falar? E o Senhor respondeu: dou a você a minha autoridade perante faraó. Dou a você a minha autoridade. Gente, lembre-se, isso aqui não tinha nem revelação da lei ainda, muito menos da graça. Mediante a ressurreição de Jesus, o impossível se tornou possível. Porque quando Jesus ressuscitou, ele disse: ei, toda a autoridade me foi dada, no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso vão. O que Jesus fez? Eu te dei autoridade para falar para as pessoas. É isso que Deus está falando para nós. Eu te dei autoridade para você ir falar lá com o deputado, com o senador, com o administrador, com o reitor, com o líder. Eu te dei autoridade quando eu te dei a revelação. Eu te dei autoridade quando eu coloquei em você os meus sonhos. Eu te dei autoridade quando esses planos surgiram. Porque a autoridade não é sua, a autoridade é minha. E é na minha autoridade que você vai virar tudo. O coração de Faraó se fecha, ele resiste,
E sabe o que acontece? Deus julga cada entidade egípcia, em cada uma das pragas, cada uma delas. As águas do Nilo se tornam em sangue, rãs cobrem a terra, piolhos atormentam os homens e os animais, moscas escurecem e atacam, a morte de animais. Nós vemos eles levantarem a poeira e de repente as pessoas ficam com úlceras. Chuva de granizo destruindo as plantações. Cadê o faraó para administrar tudo isso? Tudo se escurece por 3 dias. Cadê quem é Ra, o Deus Sol, para conter o meu poder? E por último, os primogênitos morrem. O próximo faraó partiu. Quem pode submeter o poder de Deus? Quem pode conter o poder de Deus quando ele se levanta? E Deus tinha falado que o povo de Israel ia sair, e não ia sair de mãos vazias, ia sair com ouro, ia sair com recursos para construir uma nova nação. Sabe o que eu vejo em Moisés? Que o mesmo sistema que o treinou é o sistema que vai sucumbir por aquele que ele treinou. Moisés foi treinado pelo Egito, e ele foi usado para destruir e acabar com a opressão daquele povo. E todo esse giro é para te dizer o seguinte: não é mentira para ninguém. Tem gente que fala, isso é teoria da conspiração. E mano, eu não estou nem aí pro progressismo, velho. Marxismo cultural, que invadiu as universidades, a mídia. Isso é teoria da conspiração. Eles mesmos estão entregando para nós os instrumentos que vão tirar eles do poder. Eles mesmos estão formando uma geração que vai colocar eles no chão. É o instrumento que eles têm entregue a nós que vai fazer eles sucumbirem. E quando eu digo eles, eu não estou falando sobre pessoas que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, sobre aquilo que os influencia contra os nossos valores e os nossos princípios. Não adianta você se colocar contra um progressista dizendo que se você é ultradireita, você está fazendo mais do mesmo, brother. A resposta não é nenhum sistema humanista, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, mas a resposta sempre foi Deus. Deus. Sempre foi, sempre será. O próprio sistema formou o homem que levou ele abaixo. E foi assim também com o Império Romano, implodido de dentro para fora, porque toda transformação é de dentro para fora, toda mudança é de dentro para fora. Sabe qual é a boa notícia? Deus ainda se move. Deus ainda se move. Existem pessoas lá fora que vão ser encontradas. Existem pessoas que nos perseguem, assim como Paulo perseguiu a igreja, que vão ser os maiores propagadores do evangelho. Influencer A, influencer B, reitor, político A e B. Você vai se dobrar e vai anunciar a bondade de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, e muitos mais serão influenciados pela sua conversão. É por isso que em Salmos capítulo 2 vai dizer, Deus vê as pessoas se levantando, os reis se levantando contra Deus e seu ungido. Deus começa a rir, velho. Deus não está ansioso. Não é que Deus não se importe, mas é porque Deus não está preocupado. Ele se importa. E Ele se importa tanto que te trouxe aqui. Ele se importa tanto que Ele te encontrou. Ele se importa tanto que o véu foi rasgado. Ele se importa tanto que Ele quer se revelar a você, para que você seja a resposta para esse tempo, para que cada um de nós sejamos resposta para esse tempo, para cada clamor de pessoas que acham até que nós somos inimigos.
mas que na verdade nós somos a resposta de esperança, de vida e de transformação que eles anseiam. E nós vemos ali do capítulo 7 até o capítulo 12 de Êxodo, todas essas pragas. Mas no capítulo 12, nós temos a instituição da primeira Páscoa. O sangue sobre os umbrais, famílias comendo do cordeiro. E isso era o anúncio de algo que se revelaria muito tempo depois. Porque essa Páscoa aqui era só uma encenação. Porque depois da Páscoa, o povo foi transicionado, saiu do Egito. O mar se abriu, os egípcios ficaram para trás. Eles andaram pelo deserto, rumo à terra prometida. Mas no ano 33, na Páscoa, um novo êxodo começou. E o sangue sobre os umbrais não era mais o sangue de um animal. O sangue era o sangue do Cordeiro Santo, que redime o mundo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é por isso que nós somos livres. É por isso que nós somos curados. É por isso que nós temos esperança. E no terceiro dia, ele ressuscitou, chamando um povo para um novo tempo, chamando um povo para uma nova história. E não só chamando para que eles fossem sozinhos, mas para que eles anunciassem: ei, é chegado um novo tempo. Nós não estamos com medo dessa política. Nós não estamos com medo, e nós nos importamos sim. Mas a gente não vai ficar preocupado, porque o nosso Deus continua no governo. Onde está a morte, a sua vitória? Existe um rei sobre cada presidente. Existe um rei sobre cada rei. E existe um rei sobre a igreja, que é chamado a revelar esse rei no mundo e levar o mundo para um novo êxodo, levar o mundo para a terra prometida, onde o aumento do seu governo será paz sem fim. Que o aumento do conhecimento da glória dele vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, onde o desejado das nações vai se manifestar com toda a sua intensidade, até que Cristo seja tudo em todos. Esse é o nosso trabalho. Deus quer se revelar a nós aqui nessa noite, mas Deus quer se revelar a nós a cada dia, a cada domingo, a cada segunda, a cada terça, a cada quarta, a cada dia da semana, em cada hora. Que nós nunca venhamos perder a consciência da presença de Deus, porque ela vale muito mais do que todo tesouro, do que qualquer sucesso. Ele é o nosso maior benefício. E outras pessoas precisam ser encontradas disso, ser levadas a um novo tempo, onde elas serão libertas do cativeiro, da dor, da mentira, da depressão, da doença. Serão levadas a um novo tempo. Se levante nessa noite. No ano 33, naquele domingo, um novo êxodo começou. E nós continuamos olhando para ele. O escritor aos Hebreus vai dizer: mantendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos nessa noite, porque na fé a gente enxerga muito mais com os nossos olhos espirituais do que com os nossos olhos físicos, biológicos. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Feche os olhos, feche os olhos. Deus está confirmando o plano, o sonho, a missão e o propósito
que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Nessa noite você ouviu essa palavra e você está aqui porque Deus está falando para você: ei, não é na sua força, não é no seu entendimento, mas é porque eu sou contigo. É porque eu sou contigo que você vai ver a restauração, a cura, a plenitude, o avanço. Deus está confirmando sonhos aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu te capacito, eu te chamei para algo que você não conseguiria fazer, porque as pessoas reconhecerão que fui eu. E para alguns Deus está nessa noite trazendo uma clareza de visão, entregando sonhos, alinhando ao propósito dele. Nessa noite, assuma o compromisso de ser